Estamos no ar. Estamos no ar, o Hangouts aqui está informando que está fora do ar, mas tudo bem. Tem que esperar um segundo, né? Uhum. Pois Vai é. ter um delay. Agora sim, ao vivo, boa noite para você, tudo bem? Eu sou o Wellington Calazans, falando ao vivo, direto de Estocolmo, capital da Suécia. Esse é o seu programa Cafeína, que começa normalmente às 6 da tarde, mas estamos com um pequeno atraso, mas por questões técnicas, agora está tudo resolvido. Você pode acompanhar o programa no canal do YouTube. Você passa a compartilhar a partir de agora, convidar os seus amigos, colocar o link no Facebook e também na página do Facebook do Cafezinho está disponível o link para que você possa compartilhar com maior facilidade. No programa de hoje vamos falar sobre a caravana de Lula pelos estados do Nordeste, uma caravana já bem sucedida, e a consequente derrota de Sérgio Moro, que entrou para os holofotes como um perseguidor do maior líder político do Brasil e, há quem diga, que da América Latina. O programa de hoje tem um pequeno desfalque, pelo menos temporário, que é do Tadeu Porto, que pediu para chegar um pouco depois porque está em outra atividade. Mas nós temos já garantidos aqui comigo a Tássia Camargo, Miguel do Rosário e também o Leonardo Estopa, que hoje está no estado de origem, Minas Gerais, na cidade de Itari, é isso aí? Repita aí o nome da cidade, Leonardo. Jequeri. Jequeri, perdão. Isso. Jequeri, isso, Jequeri, perdão, pessoal de Jequeri aí. Cidade da minha Realmente, avó. é muita informação, viu? Mas na casa da avó, então o Leonardo Stoppa está comendo comida mineira, vai ficar forte aí. Vamos começar o programa falando sobre a caravana de muito sucesso do Luiz Inácio Lula da Silva pelos estados do Nordeste, já passou pela Bahia, ele já passou por Sergipe e está em Alagoas. Assim, a disputa vai saber qual é a melhor, assim, porque é uma coisa assim de enormidade indescritível. E a consequência natural é o que Miguel do Rosário, na sugestão do título do programa, falou, que é a derrota de Sérgio Moro. Eu vou começar com Tássia Camargo, que voltou a ter a cor original dos cabelos, que... Tássia, boa noite. Tássia, um sucesso essa missão de contato de Lula com o povo aí no estado perdão, na região nordeste do Brasil, não é isso, Tássia? Bom, boa Boa noite, noite. Hélio Calazans, boa noite, Leonardo Estopa, Miguel do Rosário. Bom, Tadeu perguntou se a gente já está no ar, eu acho que daqui a pouco ele está pintando por aí. Vou entregar vocês, tá, homens? Quer dizer, o Leonardo não estava na hora que eu falei. Eu falei, homens são péssimos, ninguém percebe que meu cabelo voltou à minha cor natural, eu sou loura desde que nasci. Por falta de tempo, por causa da viagem, que eu vou mudar de país, eu estava passando um shampoo preto. E na conversa, uma loucura isso. Então, o Lula está dando um banho, né? E parabéns Nordeste, parabéns Brasil. Eu fico imaginando o Moro sentado naquela cadeira lá, na casa dele. Como é que ele deve estar, porque o Lula está com essa caravana, ele está mostrando que o Moro realmente só quer incriminar mesmo porque é partidário, né? Eu fico imaginando se ele, em segunda instância, eles resolvem algo contra o ex-presidente Lula, o medo que eles devem ter, estar, porque eles falaram que o PT acabou, a rua está mostrando aí, o Nordeste agora está mostrando, o Brasil está mostrando. Então, essa caravana está acabando com os juizecos que não passaram na prova, nem na OAB e pularam etapas. Então, tomara que isso continue. E o Lula está forte, né? Vocês viram? Está forte, está bem forte, bem feliz com isso. E boa noite a todos que estão nos assistindo também, né? Os queridos que sempre aparecem aqui. Pois é, Tássia, essas foram as primeiras palavras de Tássia Camargo. Agora eu vou chamar Miguel. Hoje eu vou deixar você por último, tá? Porque o Leonardo Stoppa está sempre ficando por último. E aí fica parecendo que é preconceito contra os mineiros. Não é. Só porque ele está lá no interior, na casa da avó, não pode, né? Leonardo Stoppa, boa noite. Qual a sua avaliação dessa caravana que Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo pelos estados do Nordeste e a consequente
revelação de que o povo não engoliu esse engodo aí chamado Lava Jato com Sérgio Moro à frente. Boa noite, Wellington. Boa noite, Miguel. E boa noite, Tássia. Ficou muito bom o trabalho do cabelo. Eu fui o único que percebi, sabe? Mas como eu não estava aqui no momento, não deu para eu falar. Mas eu já, na hora que eu ia falar, que eu consegui colocar meu microfone funcionando, você já estava reclamando com os meninos, pessoas desnaturadas, incapazes. Olha, eu vou te elogiar, você é um excelente ator. Mas isso é o mal dos homens, tá, Tássia? Porque não generaliza, que a gente estava aqui. Eu preciso ficar do lado dos meus colegas, a gente tem essa falha, assim, de não perceber. Mas, enfim, vamos falar do Lula, né? Tá sendo... Olha, qual que é o ponto principal desse momento da política brasileira? Durante muito tempo foi feito aquele espetáculo em cima de um argumento de que o PT acabou, ninguém mais vota no PT. E olha que aquela ideia de que a mentira dita 100 vezes torna-se verdade, conseguiu eleger pessoas do PSDB em muitas cidades do Brasil, exatamente porque os eleitores do PT, que jamais votariam no PSDB, ficaram em casa. Um exemplo muito simples é o João Dória, que conseguiu ser eleito com 30% dos votos. Gente, as pessoas não viraram PSDB, as pessoas ficaram em casa, porque essa coisa de que o PT acabou foi tão repetida que acabou convencendo determinadas pessoas. Então, uma estratégia muito interessante do PT agora de colocar o Lula nas ruas e aproveitar desse trabalho das redes sociais para divulgar que o PT não está morto e que a população que o PT tinha antes do ataque continua a mesma, é muito bom. E hoje, uma coisa que fica bem clara na internet é que aqueles argumentos que estavam sendo criados, argumentos do tipo, quero ver o Lula chegar no aeroporto, eu quero ver o Lula nas ruas. O Lula é o único político que tem coragem de ir para as ruas. Está claro, o único político do Brasil que é recebido com festa nas ruas, porque as ruas são do presidente Lula. Tudo bem, o império pode ser do João Dória, o exército podem ter pessoas que votam no Bolsonaro, Leonardo Stoppa. Votam no presidente Lula. Leonardo, eu preciso interromper. Miguel, você precisa desmarcar as janelas aí do Hangouts para que seja feita a transferência automática, porque enquanto a Tássia com o cabelo bonito estava falando, ninguém viu isso. Estavam todos olhando para o meu rosto. Ah, tá. Deixa eu explicar também com isso. E também agora o Leonardo Stoppa. Então, Miguel... Você clica em cima da que está marcado, Miguel, aí ela desmarca e começa a virar automático. Se você vê que o Hangouts deu problema e parou de virar automaticamente, o que você faz? Você começa a fazer manual. Como você que está comandando por esse lado aí. Mas você está vendo isso acontecer no Facebook também, Wellington? Agora tá normal agora. Normalizou agora. E no YouTube vira sozinho. No YouTube vira sozinho. Mas eu vou só concluir. Eu queria dar uma informação importante, tá, gente? Essa caminhada do Lula no Brasil, ela tem um efeito econômico. O Lula, ainda que não tenha hoje o cargo eletivo de presidente da República, ainda que ele não esteja na presidência, só a expectativa do Lula voltar para a presidência da República gera na cabeça dos empresários uma ideia de que as coisas vão melhorar e só o fato do Lula estar rodando pelo Brasil pode trazer melhoras à economia. Só o fato da população empresária imaginar que o incentivo na ponta da economia para o Brasil crescer novamente pode voltar a acontecer, traz a esperança e a esperança gera a vontade no investimento. Então, essa caravana do Lula, ela tem, primeiro, aquela finalidade de mostrar que o PT está vivo, o PT continua tão grande quanto antes, e que esse papo que o PT foi eliminado é um papo criado pelo marketing para ganhar as prefeituras do Brasil e que deu certo, porque segurou o petista em casa, é um argumento desmontado por essas caravanas. No segundo momento, a gente mostra que ninguém bate de frente com as caravanas do Lula, porque foram feitos nos grupos de WhatsApp, preparações nos grupos do Bolsonaro para atacar o Lula com ovos. Agora, sinceramente, quem é doido de entrar dentro da caixa de marimbondo e cutucar um marimbondo? Se uma pessoa encostar no Lula no Nordeste, eu acho que não existe meio mais eficiente de suicídio, né? Encostar no Lula no Nordeste. Então, já derrubou aquele argumento que não tem a popular e mais pode começar a melhorar a economia brasileira antes do Lula ser eleito, pelo simples fato da confiança num Brasil melhor, que foi o que caiu naquele momento
em que o Temer assumiu o poder através do golpe e que essas medidas contra o consumo interno, né, fim de direitos trabalhistas, desaquecimento econômico, confisco do salário do trabalhador, no momento que todas essas coisas estão tirando a vontade de empreender, a esperança da volta do Lula traz a vontade de empreender e pode, antes mesmo de ser eleito presidente, começar a melhorar o Brasil. Valeu, Leonardo, pelas primeiras palavras aí. Eu vou chamar agora o Miguel do Rosário. Miguel, você acha que é uma coisa do PT ou uma coisa de Lula? Isso aí? Você acha que... Porque tanto a Tássia como também o Leonardo Stoppa falaram que, assim, se disseram que o PT estava morto e tal. Eu, particularmente, Miguel, vou dar minha opinião pessoal e o bom do debate é que ninguém precisa concordar com todo mundo. Eu acho, assim, que é a força de Lula e que é um recado para o pessoal que está querendo pegar ele lá na frente aí da justiça, querendo tirar ele do páreo. Acho que o povo está dizendo assim, olha, esse é o cara que a gente quer. Eu acho que não tem... Tudo bem que o PT vai nesse vácuo aí, mas eu acho que é uma coisa muito mais pessoal do Lula. O que é que você acha, Miguel? Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, todo mundo. Eu acho que o Lula... Eu acho que a gente não pode separar o Lula do PT. Eu acho que o Lula... Ele está junto com o PT, ele criou o PT, né? O Lula, a figura política do Lula existe por causa do partido também. Então a gente tem que tomar cuidado com essa separação, que às vezes tem setores da mídia que gostam de separar demais. É claro que existe uma separação, né? É uma relação dialética aí, né? O Lula... Ele é uma coisa diferente do PT, mas ele é a expressão do Partido dos Trabalhadores, em que o partido é uma criação coletiva, né? uma ação coletiva, e o Lula também. O Lula ele não deve o seu prestígio só aos seus belos olhos, ele deve o seu prestígio ao momento histórico em que ele vive, às realizações que ele fez com o apoio do partido e da sociedade brasileira. Inclusive, as pessoas... Uma das razões do preconceito que a mídia construiu contra o PT foi que ela transformou o partido como uma coisa à parte da sociedade, da história brasileira, o que é uma grande mentira. O PT ele faz parte da história brasileira. E as realizações que aconteceram durante o período do PT no governo, foram realizações que foram negociadas, construídas, articuladas com a sociedade brasileira. Inclusive, isso que esse governo não faz. Você vê que o ministro da Saúde ele é vaiado onde vai, o ministro da Educação é vaiado onde vai. Eles não dialogam com a sociedade, não tem diálogo com a sociedade. É uma coisa impressionante. Por exemplo, eu participei de um debate no BNDES, com o Wellington, inclusive, estava comigo. Lembra, Wellington, daquele debate? Lembra que os representantes dos empresários, dos industriais, estavam lá horrorizados com a medida que o governo Temer quer implantar, e foi aprovado hoje, Wellington, no Senado. É um trator, eles vão aprovar aquela TLP, taxa de longo prazo, que acaba com o BNDES. Né? Hoje eu queria falar só do Lula, mas a gente vai ter que desviar um pouco o assunto, porque hoje o Temer anunciou a venda até da Casa da Moeda, incluiu a Casa da Moeda na privatização, os aeroportos todos, os portos todos, estradas, linhas de transmissão, Eletrobras, então, o que é trágico é que é um governo que não é legítimo. Agora então, vamos falar rapidamente do Lula, né? Eu acho que o Lula, ele é a expressão da vontade, ele é uma expressão da democracia. O Nordeste, ele quer um Lula porque ele entende politicamente que o Lula representa os valores, né, que o Nordeste defende. O Lula encarna valores éticos. Isso que, na realidade, a mídia e o Sérgio Moro Lava Jato, eles roubaram o discurso da ética. Até isso eles roubaram, porque não é deles. Eles não são éticos. A ética é uma coisa muito grande.
A ética não é o que eles dizem, não. O Lula representa a ética do povo brasileiro, que é a ética pela luta contra a pobreza, luta contra a humilhação. Isso é uma coisa muito importante, a principal luta no Brasil. E o Lula ele foi um herói, um vencedor nessa luta. Então, eu acho que a caminhada do Lula no Nordeste está gerando imagens, vídeos, um impacto simbólico muito poderoso. A mídia os caras devem estar aterrorizados, porque imagina, cada nordestino hoje, com o celular dele, filma o Lula e bota no seu grupo de WhatsApp, bota no seu Facebook, aquele negócio circula, a Globo não consegue controlar, entendeu? Então é um fenômeno. O Lula é muito inteligente, ele intuiu ou pensou isso deliberadamente, porque ele está criando um movimento no Nordeste ali que vai se espraiar pelo Brasil todo. E é uma coisa interessante, porque, só para finalizar aqui, eu publiquei uma análise há um tempo atrás do Cafezinho, mostrando que no auge do impeachment, quando assim, o PT estava no chão, a Dilma estava no chão, mesmo assim, você tinha 39% das pessoas achavam que o impeachment era irregular, que não seguia os trâmites democráticos. Eles nunca mais fizeram uma pesquisa sobre isso, porque isso aí era a pergunta central, é golpe ou não é? Nunca mais fizeram. De lá para cá, essa pesquisa foi feita em julho de 2016, julho, alguns meses depois do golpe, a população ainda não tinha caído a ficha da merda que tinha feito, entendeu? Agora, com a popularidade no chão do Temer e com o entendimento, tudo que aconteceu, áudio do Jucá, não sei o quê, e tudo, eles não podem fazer essa pesquisa de novo, porque a grande maioria da população brasileira vai dizer que o impeachment foi irregular, foi golpe. E tudo isso aí deságua no Lula. Todos os caminhos levam ao Lula, para usar uma frase. Todos os caminhos levam ao Lula aqui na democracia brasileira. É porque no Lula se encontram todos os golpes e os desafios. Porque quem é o maior perseguido pela Lava Jato? Né? Quem é o principal líder nas pesquisas? Quem é o cara que encarna o social, o investimento em educação e saúde? Quem é o cara que encarna o pré-sal? Todos os caminhos levam ao Lula. Então, e a Lava Jato, na sua perseguição, na sua histeria, no seu delírio, e a Globo também, acabaram aumentando mais ainda a força do Lula, porque um mito se constrói também com a perseguição. Isso aí é um arquétipo antigo que vem de Cristo. Um mito se constrói com a perseguição. Sem a perseguição, a história do mito não está completa. Está entendendo? Então, ao perseguirem Lula, a mídia brasileira e o judiciário esculpiram o mito. Lula está mais forte do que nunca. Então é isso aí, vamos passar a bola agora. Ayrton. Valeu. Olha, Miguel, é o seguinte, eu quero deixar claro o seguinte, quando eu falei que era uma coisa mais de Lula do que do PT, eu quis me referir especificamente sobre o tema do programa. Nós estamos falando sobre a excursão de Lula no Nordeste. Então, que fique bem claro isso. Assim, o PT... bom, não precisa... Não, para que não haja uma dupla interpretação do que eu falei. Talvez até tenha me expressado mal, eu só estou fazendo aqui um reparo, tá? A segunda coisa... sobre o... Desculpa. Posso falar uma coisa que o Miguel falou? Pode falar. Então, o que você falou, Miguel, a direita não tem a voz do povo. Vivem falando, o Lula usa os pobres para estar com não sei quanto de aceitação para ser novamente presidente. Não é, gente. O Brasil é pobre. Você tem uma minoria de ricos e milionários. Você conta nos dedos. E a direita não sabe falar com os pobres. Tanto que estão lançando já nas redes sociais e pelos grupos de WhatsApp, que eu participo de vários, tipo assim, Lula foi proibido de entrar no restaurante no Nordeste tal. Aí eu peguei,
já fui averiguar, porque tudo que mandam eu vou averiguar, o Lula almoçou dentro do ônibus. Santana, ele nem foi para restaurante. Ah, não, porque o Lula tá pagando R$ 20 para cada pessoa. Gente, chega a ser patético. Chega a ser patético. Aí eu lembro da canastra, não. Aí eu lembro da canastra da Regina Duarte, eu vim de graça. Sabe? Esse povo segue a porcina. Quer dizer, é muito louco isso, né? Pois é, agora... Ô, Miguel, a Tata falou uma coisa. A Tata falou uma... Falei, Leonardo. A Tássia falou uma coisa que realmente foi muito falada no Brasil, que é o fato dos pobres votarem por causa de uma bolsa de redução de miséria, ou o pobre votar porque vai ter um plano do SUS ou coisa parecida. Mas eu acho, gente, que as pessoas votam por aquilo que elas precisam. Eu, particularmente, não acho nada correto um nordestino que está lá passando fome votar num político que está prometendo, por exemplo, dar Ralph Lauren para todo mundo. Né? Que não faz sentido. O cara, a satisfação do cara vai ser ver os filhos dele pararem de passar fome. Ver a vizinhança dele deixar de morrer de fome. Então, se nós tivemos um Brasil, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, se nós tínhamos naquela época um Brasil que matava 290 crianças por dia e as pessoas votaram no presidente para que a morte por fome acabasse, é porque nós tivemos um presidente anterior que deixou essas crianças morrerem e deixou o pobre chegar nessa condição de ter que votar para parar de morrer de fome. Então, nós não temos autoridade, assim como a direita não tem autoridade, de decidir por que uma pessoa vota. Né? Uma pessoa pode votar porque ela quer que destrua a faixa de pedestre para ela ter o prazer de usar o carro importado dela em cima daquela faixa ali para poder ter menos trânsito. A outra pessoa pode votar por mais qualidade nos aeroportos, mas, por enquanto, a maioria do brasileiro, que são os que realmente elegem o presidente, votam por programas de redução de miséria, por programas de diminuição da desigualdade social e por programas de inclusão. E ainda estamos numa democracia e nós temos que respeitar o direito do outro votar por aquilo que ele quer. Essa balela de que uma pessoa vota por causa de um pão de salame é uma forma de distanciar os pobres dos governos que destinam-se à redistribuição de ricos. Isso é psicologia infantil e a gente tem que saber como combater esse tipo de coisa, porque funcionou durante a campanha de prefeito e funcionou para levar idiotas para a rua para pedir o fora Dilma, para pedir o entra Temer. Que agora é muito importante falar que não foi só fora Dilma, foi entra Temer. Desculpa, Pois é. Ô, Leonardo, tem que ficar pedindo desculpa aqui, não. O programa é nosso. É o seguinte, uma coisa importante, Miguel, se for café, eu não recomendo durante a apresentação, locução. Isso não é recomendável para a garganta, tá bom? Agora, nem a cafeína, tá bom, então tá liberado. É o seguinte, o Miguel falou que a gente tem que fugir do tema, mas eu acho que não é fugir do tema, não, Miguel. Esse desmonte que está sendo anunciado aí numa sequência ininterrupta, ele se deu principalmente a partir desse crescimento de Lula, certo? Na medida em que esse pessoal do golpe viu a força de Lula, eles pensaram assim, olha, ou a gente acelera o crime lesa pátria, ou esse cara volta e a gente não vai ter tempo de promover esse desmonte. Agora, é o seguinte, se o pessoal ficar esperando 2018 para que Lula chegue, Lula vai encontrar aí um terreno com a bandeira no meio, a bandeira da derrota, e não vai ter país para governar. Nós precisamos agir, intervir, para que pelo menos uma boa parte seja evitada. Eu falo especificamente sobre a Eletrobras, eu falo sobre a Petrobras, eu falo também sobre a Casa da Moeda que você citou. Agora, sobre a TLP, que é a taxa de longo prazo, que tira o TJLP, que é quem dá a possibilidade do BNDES ser um banco de fomento, né? Eu acho assim, que o empresário que apoiou o golpe e que ainda é canalha o suficiente para não reconhecer que fez uma grande besteira, ele precisa desse susto. Mas eu duvido muito que qualquer outro presidente que venha depois de Temer, porque esses caras não têm proposta do povo e vão perder o poder, só se eles consumarem a ditadura, certo? Porque golpe já é, ditadura já é, disfarçada, mas é.
certo? Com ares de legalidade, mas é uma ditadura que estamos vivendo. Agora, se eles escancararem a ditadura e não tivermos aí as eleições, aí sim a gente vai ter que partir para outros métodos. Mas eu não vejo muito como um novo presidente comprometido com desenvolvimento e tal, não busque aí revogar ou criar alternativas paralelas ao que foi feito por Temer para destruir parte do que ele acabou fazendo, ou reconstruir o que ele desfez, aí depende da perspectiva. Então, Miguel, eu acho que não é fugir do debate. Agora, me preocupa quando o Lula abre a boca diante do nordestino que busca esperança para elogiar Meirelles. Isso me preocupa, certo? Porque eu acho que Lula não pode mais fazer carta aos brasileiros, certo? E essa carta aos brasileiros não pode ser feita só por escrito, ela pode ser feita de outras maneiras. Elogiar Meirelles, para mim, é uma carta aos brasileiros. Meirelles é um banana, como diz Roberto Requião, é um vendedor de cartão de crédito, cresceu na vida assim. E nada contra quem vende cartão de crédito, mas para pensar que pode ser ministro da Fazenda e mexer com a economia de uma das maiores economias do mundo, como é o Brasil, ou pelo menos era, não é? Está muito distante. Meirelles não é competente, como Lula falou. Meirelles, ele mergulhou o Brasil numa crise sem precedentes. Então, Lula, eu sei que esse programa chega através dos seus correligionários e através do press release, etc., elogiar Meirelles não dá, tá? É melhor partir para outra forma de atrair esse lado importante da sociedade, que é a elite, certo? Mas elogiando Meirelles não dá. A política tem que ser de esquerda que venceu nas urnas. Essa foi usurpada e é ela quem vai prevalecer, porque se é democracia, tem que prevalecer o desejo da maioria. A maioria optou pelo não entreguismo, a maioria optou por uma soberania nacional, a maioria optou pelo investimento em educação, saúde, pelo pré-sal nacional e não a venda do pré-sal. Então, eu acho que foi uma grande infelicidade de Lula ter feito esse elogio ao Meirelles. Mas a minha opinião, o programa aqui é um debate, eu passo agora para Tássia Camargo. Tássia, por favor. Então, eu também concordo, Meirelles nem pensar. A gente está falando do Lula, mas não dá para esquecer do Lula, não dá para esquecer de uma pessoa quando a gente fala do Lula, que é o Dória, né? O Dória vem atacando nas redes sociais, em entrevistas, né? E recebeu ovos, ainda foi irônico com aquela coisa da omelete, coisa e tal. E o que é pior, né? Ele ataca e aí ele resolve nas escolas, que eu acho isso grava cópia dos Estados Unidos, que quem lá não tem condição de uma merenda é carimbado, e ele, nas escolas, tem que fazer uma pintinha com uma caneta, pegar a caneta, fazer isso aqui, né? Fazer isso aqui, essa bolinha, tipo, já comeu, não pode repetir. Então, eu queria lançar uma campanha, sem agressão, sem nada, eu acho que ele pode ficar com catapora, o Dória. Viu, seu Dória? Porque a gente vai canetar cada centavo que você roubou e cada centavo que você rouba. Porque aquela criança que vai para a escola, eu posso dizer isso de boca cheia, porque eu ia para a escola para comer uma sopa que era horrorosa, tinha até mosca varejeira lá na década de 70, mas aquela sopa eu tomava três pratos. Eu precisava daquilo. E essas crianças, que são muito mais pobres do que eu fui, elas precisam se alimentar. Isso influencia, seu Dória, na cultura dessas crianças, uma alimentação ruim vai influenciar em tudo dela, no crescimento, de como vai funcionar o raciocínio dela. Ela precisa se alimentar. Então, ele vive falando do Lula, a gente não podia deixar de falar isso, e agora está fazendo uma pintinha nos alunos, isso é ridículo. Então, eu faço uma campanha aqui, sem machucar, sem nada, pega essa caneta, aquela que é para CD, e faz, sabe, você encontrou com ele, faz uma pintinha, deixa ele com catapora, cada centavo que ele rouba e cada centavo que ele roubou, porque isso é inacreditável. E o Lula está mais forte, sim. O Lula está mais forte, sim, e vai ficar cada vez mais. Eles devem estar arrancando os cabelos. E antes de terminar isso aqui, no final, eu queria, Wellington, que você fizesse a pergunta para mim sobre nós, investigadores,
Tá bom? Você lembra? Lembro. Tá certo. A de hoje pela manhã, né? Tá bom. Isso, tá bom. Miguel do Rosário, agora é com você. Miguel, você disse que ia fugir do tema, eu já lhe coloquei bem à vontade, porque não é fugir de tema nada, né? Já existe aí uma antecipação do debate político. Wellington. Eu acho o seguinte, eu queria até fazer um bate-bola com o que você falou sobre o Lula. Eu acho o seguinte, a gente não pode confundir o mito Lula, que esse cresceu, né, com a pessoa real. O Lula é uma pessoa real. Como pessoa real, como político, o Lula deve ser criticado porque ele não é perfeito, né? Aliás, o Lula ele cometeu vários erros no seu governo que inclusive levaram, de certa forma, ao golpe, né? A relação com a Globo, a relação com a mídia, né? Nomear juiz, tucano para o STF, né? Então, na realidade, a gente, de certa forma, sempre soube fazer essa crítica e a gente tem que continuar fazendo essa crítica porque para o Lula ele continuar crescendo como político, não como mito, ele tem que ouvir a crítica e o Lula ouve. O Lula sempre foi um cara assim, democrático, ele nem sempre segue as críticas, mas ele aprende com os erros, tanto que nessa questão da mídia, ele já viu a merda que deu no Brasil, né? Não só ele, deve ter muito empresário aí no Brasil já vendo a merda que é ter uma mídia como a brasileira, como ela trava o desenvolvimento nacional. Por exemplo, essa questão da TJ, taxas de longo prazo, TLP, isso aí é contra o empresariado nacional. Só quem quer isso é o Itaú e o Bradesco. Na realidade, se você vê, a movimentação do governo é toda para beneficiar o Itaú e o Bradesco, que são as únicas instituições que estão lucrando no Brasil, ou seja, que tem força econômica para fazer lobby. Porque as outras empresas estão no chão, né? Outro dia até vi lá uma decisão do CARF. O CARF multou a Odebrecht. A Odebrecht já está na lona, sabe? Toda sucateada, demitindo gente. O CARF multou por uma operação uns anos atrás, operação de fusão, multou não sei quantos milhões. Aí eu li aquilo, beleza. Só que no dia anterior, o CARF perdoou uma dívida do Itaú e do Santander de dezenas de bilhões de reais. Ou seja, toda a violência do Estado é direcionado também às indústrias, mas para os bancos, não. Para os bancos, ninguém toca, e eles são a grande força. Agora, isso vai ter que mudar. Eu acho o seguinte, Wellington, a gente fica pensando como é que a gente vai vencer isso? Como é que a gente vai superar esse golpe? A gente fica quebrando a cabeça, a gente não sabe como vai fazer. Eu acho que talvez a gente esteja cometendo um erro de avaliação, de que a gente está esquecendo que existem as forças históricas que existem, né? A força coletiva, ela está em ação. E ela vai acontecer, independente do nosso pessimismo ou otimismo. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Claro que a gente também é sujeito da história, né? O que a nossa ação, ela transforma. Mas o mundo é muito grande, as forças da história, o Brasil é um país muito grande. Eu acho que o Brasil ainda não acordou. Não acordou. Por alguma razão. Quando você estuda história, por exemplo, as pessoas falam muito na passividade do povo brasileiro. Que o povo é muito passivo. Qualquer país do mundo, o povo estaria na rua. Aí eu me lembro, quando eu estudei a Revolução Francesa, você sabia que os franceses eram o povo mais passivo do mundo. Eles apanhavam calados durante séculos. Agora, quando ele se rebela, né, eles se transformam no carro-chefe da história mundial. Eles surpreendem toda a Europa, porque os ingleses já vinham se revoltando já há séculos. A história das revoltas inglesas são lindas. As revoltas contra a opressão, já antes da Revolução Francesa, mas pontuais, né?
Agora, quando os franceses se rebelam, eles se transformam na locomotiva da história mundial. Aí tanto que quando o Napoleão assume, ele se transforma no maior exército do mundo. Eles derrubam todas as monarquias. Então, essas forças da história vão agir no Brasil também. Elas vão agir no Brasil. O povo vai acordar, né? Você cortar a esperança da juventude, como está fazendo o Michel Temer, todas as ações dele são para cortar a esperança. Ele acabou com os programas de educação da Dilma, todos os programas de educação, está cortando o bolso de CNPq, está cortando tudo, cortando a esperança. Então, ao fazer isso, ele está criando uma onda que vai estourar na cabeça deles, todo mundo que está com o Temer. E os sinais já estão aí. É que a mídia não faz análise. Mas esses números aí de aprovação do Temer, de 95% de pessoas desaprovando, isso aí já são os sinais da história. Entendeu? Já são sinais. A Dilma, porque a Dilma, ela teve um momento de impopularidade, primeiro, que foi curto e foi artificial. A impopularidade da Dilma foi muito artificializada, por causa que a Dilma nunca perdeu o apoio dos movimentos sociais, ela nunca perdeu o apoio da esquerda organizada, a Dilma tinha um ódio ali muito construído, do Temer não. O ódio contra o Temer é realmente orgânico, não é construído, até porque a mídia, ela tentou blindar o Temer de todas as maneiras, até que aconteceu aquela coisa do Joesley, que aquilo saiu dos scripts, mesmo assim, porque a mídia, ela tenta se descolar do Temer, e eu converso muito com o Elton sobre isso, ela tenta se descolar do Temer, só que isso aí é mentira, a mídia é o Temer, a Globo é Temer, porque a Globo, ela apoia todas as reformas do Temer, ela apoia a equipe econômica do Temer, ela apoia tudo que o Temer faz, então é Temer. Né? Se eu falar para Tassi, eu não amo você, mas eu gosto de tudo que você fala, eu gosto de como você se veste, eu gosto do seu jeito, mas eu não gosto de você. Não tem sentido. A Globo é Temer. Então, eu acho que a gente tem que ter uma oportunidade histórica aqui, que a gente tem que resistir, construir um pensamento, né? Porque a gente tem que oferecer uma liderança para o povo brasileiro. O Lula, ele está fazendo isso já, a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo isso também na nossa parte, a gente está aprendendo, né? A gente está aqui construindo, fazendo o nosso programa, isso é a nossa luta, e a gente está aprendendo, a gente está crescendo também, não é verdade? E quando esse vendaval passar, né? Aí, quando o povo for avaliar, eu quero ver em 2018, o que eles vão fazer? Eles estão morrendo de medo. Eles só falam agora em parlamentarismo. Agora o Gilmar Mendes está tentando desmantelar a justiça eleitoral. Olha só que palhaçada. Depois eu vou falar sobre isso. Eles estão fechando zona eleitoral para o pobre não conseguir renovar título. Uma coisa ridícula. O Gilmar Mendes tentou fechar 1000 zonas. O Vadir participou de um debate de uma audiência pública na Câmara dos Deputados hoje. Então, eles estão desesperados, porque eles estão querendo agora vender tudo às pressas. Não. Então, eu acho que... Agora, a gente não pode enganar o povo, a luta vai ser longa, vai ser uma luta de longo prazo, e a gente tem que definir as nossas metas, né? Como fazer o referendo, para a gente anular todos os atos do Temer. Referendo revogatório. Referendo revogatório. Mas a gente tudo vai mudar, porque o tempo passa, o tempo cura todas as feridas, entendeu? E o Brasil é grande, o Brasil vai resistir, o povo vai resistir, vai vencer esses golpistas. Pois é, Miguel, eu gostaria de lembrar que experiências muito próximas aqui da Suécia, aliás, o caso da Suécia é um caso também emblemático, né? Um caso onde o povo, eu acho que a minha tela não mudou, mudou até porque para mim, mudou sim, desculpe. A Suécia era um país pobre e corrupto. A sociedade se uniu, destituiu governos, criou novas leis e hoje a sociedade prima pela ética. A Islândia, eu sempre cito esse exemplo,
e foi uma das primeiras coisas que nós conversamos quando eu passei a colaborar aqui com o Cafezinho, foi o exemplo da Islândia, né? Porque o pessoal expulsou o governo, reuniu num estádio de futebol, escreveu uma nova Constituição, decretou moratória dos bancos, e hoje o país está aí, é um exemplo. Então, essa coisa de militar, ter aposentado, reforma com extensiva família, o que eu conheço de filho e filha de militar principalmente, que não casa para não perder a pensão, para ficar como solteiro até os 100 anos de idade, para continuar recebendo pensão, e acha que isso não é corrupção, não está no gibi, isso tem que mudar. Os privilégios dos juízes, que nenhum ganha até o teto, todos estouram o teto salarial, todos os juízes brasileiros, praticamente, assim, todos, pode ser exagero, mas mais de 90%. Então, eu respeito, se fosse só 1% se livrando, esse 1% teria o meu respeito. Mas são esses exemplos que nós precisamos, não é só uma questão política, nós precisamos reformar tudo mesmo. Judiciário, o militar, olha aí, eu falo muito do militar porque o Brasil está sendo invadido de diversas maneiras. A soberania nacional está ameaçada por bandidos dentro do país e por forças externas. E os militares aí trabalhando como guarda municipal no Rio de Janeiro, tudo isso é muito absurdo e a sociedade precisa reagir a tudo isso através do debate, como você colocou. Leonardo Stoppa, que também a Tássia caiu, daqui a pouco ela deve voltar. Leonardo Stoppa, que também tem uma importância muito grande nessa narrativa que você falou, Miguel. Tem falado muito sobre isso, sobre a importância do povo se envolver nesse debate e reagir. Leonardo, enquanto você mastiga aí, eu queria pedir também, se vocês encontrarem alguma forma de interagir com o público, porque eu não sei como fazer aqui por essas novas vias, então seria bom a gente comentar um ou outro texto aí do público para a gente encerrar o programa com essa participação do pessoal, tá bom? Então, Leonardo Stoppa, olha, você defende muito o envolvimento da sociedade, a politização da sociedade, você faz vídeos que muitos consideram assim educativos até, eu considero vídeos informativos, que são muito bons e que seu vídeo comunica para um público que precisa de uma informação. Então eu acho que você concorda, você comunga dessa ideia do Miguel de plantar essas sementes, porque a luta vai ser longa? Eu acho, Wellington, o seguinte, a educação é a melhor arma contra a corrupção. Essa frase eu utilizei para finalizar o primeiro vídeo que eu fiz, muito tímido. Eu pensei, eu preciso de alguma forma compartilhar aquilo que eu estou estudando e preciso de alguma forma armar esse povo para se revoltar contra o que está acontecendo. Então eu fiz essa frase, porque eu estava tão tímido, chegou no final, pensei, como é que eu vou dizer? A corrupção é a melhor arma. Não, a educação é a melhor arma contra a corrupção. Mas o problema maior que a gente está sofrendo hoje é que a gente não está sendo compartilhado, a gente não está sendo, digamos que, disseminado pela internet. A gente precisa realmente da ajuda das pessoas que assistem para compartilhar e convidar os amigos para curtir as páginas de esquerda, curtir o Cafezinho, se gostarem do meu trabalho, curtir minha página também, acompanhar o trabalho do Wellington todos os dias às 6 horas da manhã. É dessa forma que a gente consegue multiplicar a informação que vai transformar a população. É uma informação formadora, uma informação inclusiva, uma informação capaz de gerar formadores de opinião. A partir do momento que a gente criar uma potência intelectual no Brasil, não adianta golpe, porque eles não vão conseguir mais criar, por exemplo, os verde-amarelos que vão para Paulista fazer bagunça, porque as pessoas já não vão ser mais imbecilizadas. E quando a gente chegar até a base do Exército, com essas informações que a gente tem para passar, os próprios soldados, sargentos e cabos vão começar a perguntar para os superiores, olha, por que a gente não está fazendo nada? Está tudo isso acontecendo e a gente vai ficar fazendo vistas grossas? Então é por isso que a gente precisa multiplicar a informação de esquerda e municiar as pessoas de informação. Porque não adianta pegar em armas, porque eles têm armas mais poderosas, mas adianta educar aqueles que operam as armas e aquela população que está sendo imbecilizada. Mas só para fechar, eu queria fazer um comentário sobre o que a Tássia falou, que é uma coisa interessante a respeito do Dória, né? O Dória que retirou a merenda das crianças, né? Agora as crianças não podem repetir mais.
Gente, isso tem duas conotações, né? A primeira delas é que o Dória tem um compromisso com a elite de São Paulo, que foram as pessoas que querem usar a palavra, que acham que a educação não deve ser paga pelo Estado, e esse compromisso dele não tem sido, digamos que, cumprido, porque uma das coisas que o Dória proibiu várias vezes foi acabar com a indústria de multa de São Paulo, e ele ficou criticando o Haddad o tempo todo por causa das multas de São Paulo, mas o Dória não tirou um radar da cidade de São Paulo. E sem as multas, São Paulo para de existir. Então ele precisa de alguma forma pagar as viagens dele, ele precisa de alguma forma pagar a imprensa que está protegendo ele. Então, o que ele está fazendo? Ele está tirando daquela parte da população que não tem voz na imprensa, daquela parte da população que não tem impressoras de jornais, daquela parte da população que não está no Facebook fazendo campanhas em MBL. São as pessoas mais pobres que precisam do estudo público. E olha, a merenda é uma estratégia para levar as crianças para a escola. Não que todas as crianças que vão para a escola vão por causa da comida, mas aquelas que não têm comida em casa vão por causa da comida e como de bônus elas recebem a educação e que eu sempre friso, se transformam em mão de obra especializada para o comércio e para a indústria brasileira, ou seja, nós estamos investindo em potencialização de ser humano. Investimento em educação não é esmola, é potencialização da capacidade produtiva do Brasil. Então, eu queria comentar sobre o que você falou, Wellington, sobre o Meirelles. Nunca que eu vou defender o Meirelles, porque eu acho que se ele fosse ético, a partir do momento em que o Brasil teve esse reviravolta de política econômica, ele teria feito como aquele cara da cultura que virou as costas e falou, se for para ficar nessa merda, eu saio. Mas o que a gente não pode cair é nessa armação deles de culpar o Meirelles apenas por toda a merda que está acontecendo. A gente tem que deixar muito claro que o que está acontecendo hoje é PMDB e PSDB governando juntos e fazendo o Meirelles, que tem sido simplesmente um instrumento de execução da desgraça, porque a desgraça maior vem dos grandes empresários que financiaram o golpe e quiseram colocar essa política neoliberal no Brasil a partir dessa ordem superior de torne o Brasil neoliberal, é que o Meirelles, como instrumento de execução da ordem superior, está desgraçando a economia brasileira. Então a gente não pode tirar o peso do PMDB e do PSDB e deixar só em cima do Meirelles, que ele fica um boi de piranha e nas próximas eleições as pessoas vão falar foi o Meirelles, foi o Meirelles, foi o Meirelles. Isso não pode ser de forma alguma. Agora, quem manda na política monetária? Quem manda na política monetária é o presidente. O Meirelles governa de acordo com o que o Temer fala. Olha, eu quero reduzir investimento. E a quem interessa o fim do BNDES? A quem interessa o BNDES dificultando o acesso ao crédito? Aos bancos privados, gente. Durante esse tempo todo, a mídia brasileira recebeu investimento para meter o pau no BNDES, porque o BNDES é um concorrente do Itaú, o BNDES é um concorrente do Bradesco. Isso é claro, o concorrente quer de todas as formas destruir o concorrente maior, porque o banco ganha dinheiro emprestando dinheiro, e o banco ganha dinheiro através da taxa de juros. Toda vez que o BNDES oferece a 5%, se o Itaú tentar oferecer por 6%, ele perde. E é dessa forma que um BNDES destruído vai dar dinheiro para o Bradesco. É dessa forma que um BNDES destruído vai dar dinheiro para o Itaú. Mas o pior é que com dinheiro, com uma taxa de juros mais elevada, o fomento produtivo no Brasil vai cair. Então é dessa forma que o Itaú ganha mais dinheiro, o Bradesco ganha mais dinheiro, mas a nossa população só perde, porque menos fomento é menos emprego. Menos emprego é menos mercado interno. Quem se ferra é a população. E quem ganha dinheiro, como sempre, nos ideais de direita, são os grandes empresários, os grandes donos do capital, os bancos, como sempre. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, quem acompanhou até aqui. Seja bem-vinda de volta, Tássia, mas boa noite. Boa noite, Miguel. Boa noite, Wellington. E até semana que vem, mais uma vez aqui, nesse mesmo canal, nesse horário, lutando pelos mesmos ideais. Boa noite. Um grande abraço para você, Leonardo Stoppa. Obrigado pela participação no programa de hoje. Eu quero dizer, antes de terminar aqui o programa, que o Alexandre de Moraes, o advogado do PCC, que está ocupando um posto de juiz do Supremo Desmoralizado, acaba de negar o pedido da OAB sobre o impeachment de Temer.
que não é novidade nenhuma. Nós temos um Supremo que tem Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Você tem que fechar essa porcaria logo, né? Tem que fechar. O povo é que tem que fechar. Porque se os juízes são tão desmoralizados, não dá para ficar esperando. As instituições não funcionam. As instituições não funcionam. Certo? Está na hora do povo entrar em cena aí, porque o negócio está pegando e vai sobrar muito rápido para muita gente. A nossa sorte é que a desmoralização das Forças Armadas é tão grande que eles não têm munição para um dia de luta. Nem como guarda municipal no Rio de Janeiro. Certo? Não vai ter combustível para os seus carros. Não vão ter carros. Certo? A Marinha prefere jangada ao submarino com propulsão nuclear desenvolvido pelo almirante Otom, que está preso e está com câncer. Certo? E que deveria ser respeitado por ser um grande cientista, um grande inventor, um homem que lutou para o fortalecimento da defesa nacional. Mas está desmoralizado. Muito por isso, eu gostaria que você deixasse claro para a população o que isso significa. O almirante Otton está com câncer e está preso, significa enterrar de vez todo um projeto nuclear que está na cabeça dele. Isso é muito importante que a população saiba. Pois é. Então, eu vou deixar para você explicar porque você começou. Não, claro, como eu falei aqui, eu não sou dono do programa, o programa é nosso. O programa, inclusive, eu estou lamentando muito a ausência do público hoje. Tássia, você pediu para que eu lembrasse para você da nossa investigação. Eu, o Leonardo Stoppa, que nem está avisado, mas já está na equipe também de investigadores do Cafezinho, e o Tadeu Porto, nós estamos procurando descobrir onde é a universidade que Fernando Henrique Cardoso fez, porque estão querendo dar um título honoris causa a ele, mas tem que ser na universidade que ele construiu, entendeu? Então, Tássia, estou pedindo sua ajuda aí. Miguel do Rosário, se quiser entrar no grupo, é de voluntário, né? Não é remunerado não, tá? Pois é, desculpa aí a ausência, mas eu acho que essa coisa da privatização da Eletrobras já afetou aqui, porque a luz caiu. A luz caiu, então já vou cortar. Então, a gente tem essa equipe, né, tão especializada, com lupas caríssimas, né, que nós estamos usando, e, cara, a gente não acha, já procurei até debaixo da cama para ver se tem alguma universidade ali. Não tem, não. Ele não tem nada. Aliás, foi escorraçado pela BBC lá em Londres, né? Achando que ia ser gloriosíssimo, fala um inglês péssimo, e o cara acabou com ele. Ô, Tássia, você falou da BBC aí? I protest! Ô, Tássia, você falou aí. Na hora que ele começou a levar pancada. No, protest! O protesto de Fernando Henrique. Mas, Tássia e Leonardo, já que vocês falaram aí da BBC, aí eu vou jogar para o Miguel para ele encerrar a participação dele com uma coisa importante. Miguel, é impressionante como a imprensa do mundo destaca a visita de Lula nos estados do Nordeste, né? Temos aí uma cobertura do New York Times exemplar, da imprensa francesa exemplar, e de outros jornais assim de diferentes países, citando esse contato de Lula com o povo nordestino, e a mídia monopolista brasileira ignora ou busca falar, tinha um cara que tinha uma gilete no bolso e ele poderia, se bebesse 500 garrafas de cachaça, pensar em atacar Lula porque ele tem um histórico que o bisavô dele era violento. Assim, os caras ficam buscando, né, coisas absurdas para desviar o foco, que é esse foco que nós estamos falando aqui, da aclamação popular, da criação de um mito, como foi bem colocado pelo Miguel, a partir do momento em que a perseguição é consumada e existe essa empatia com o perseguido. Miguel, obrigado por hoje. Sua palavra final aí. Wellington, você pediu... A gente tem um público aqui que fez muitos comentários. Tem a Joara Minharo, que ela participou bastante aqui do debate. Ela até comenta que sinto que o Brasil está caminhando em direção a uma ruptura social violenta, se algo não mudar radicalmente. Isso que eu estava falando. Aí depois ela comenta de novo que eu falei, né, sobre a história da França. Pois é, Miguel, mas quantos séculos será que o povo brasileiro vai esperar antes, né, de se rebelar? Aí
Aí só a história dirá, né? É difícil a gente fazer uma análise. Mas, como eu falei, alguns sinais já estão presentes, né? Aqui, você tem o Samuel Bertolini, fala, o banco manda no mundo inteiro. Esse também deve ter sido um comentário ao que eu falei sobre o Itaú e o Bradesco, né, que estão mandando no governo. De fato, Samuel, só que no mundo inteiro seria exagero, porque na China o banco não manda. Na China os bancos são todos públicos, controlados pelo governo, e a China está se dando muito bem com isso, né? Esse controle do crédito, bancos públicos financiam a infraestrutura. Nos Estados Unidos, por exemplo, é o centro do império. O banco não manda também nos Estados Unidos. O centro do império, quem manda é a Casa Branca, são os lobbies industriais. Os bancos têm muito poder, né? Aumentaram o poder depois da crise de 2008, só que quem manda é o governo, né? Aquele governo que tem a emissão da moeda, o dólar, tem o exército. Eles mandam muito, só que não mandam tudo. O Massas do Trigo, José Reinaldo, falou, o Lula precisa dizer que, se eleito, ele vai desfazer todas as privatizações e demais atos desse governo golpista. Também acho. É aquela coisa que a gente estava falando do referendo revogatório. Tem que revogar tudo isso, reconstruir o Brasil, inclusive para o Brasil voltar melhor. A gente tem que quebrar essa autonomia do Ministério Público, não deu certo, na minha opinião. Vamos ter que rediscutir isso, né? Tem que criar alguns instrumentos democráticos para discutir o judiciário, entendeu? Miguel, deixa eu entrar aí, Miguel, para falar. Olha, eu tenho um amigo, eu não vou citar ele aqui, porque é uma questão muito delicada até, porque ele é atuante na área, nessa área de inteligência e tal. Ele tem uma teoria de que as Forças Armadas brasileiras devem ser extintas mesmo, porque e a mesma coisa, a ideia, um dos planos que ele tem é de acabar a Polícia Federal e a Receita Federal e fundir para criar uma polícia de crimes econômicos e lesa-pátria, certo? Então, existe sim a necessidade de mudar nessa estrutura. Essa estrutura está podre, essa estrutura daí, ela foi feita para atender a essa quadrilha que está no poder. Certo? E o judiciário é a mesma coisa. Ministério Público, um Ministério Público que, como você falou, contrata quinta categoria para dar palestra. Já era. Aí ele pediu para ser fechado. Pediu. Ele pediu para morrer, sabe? As Forças Armadas tem, como é o nome do cara lá? Um louco, um velho, com todo respeito aos idosos, mas assim, que fala bobagem pra cacete, Carvalho, não sei o que lá de Carvalho. Olavo de Carvalho, não? Isso, exatamente. O cara dá palestra nas Forças Armadas. O cara é um louco. Não, Wellington, só para complementar, então, sobre o Ministério Público, você vê o grau de insanidade desse Ministério Público, né? Ontem, o Rodrigo Janot, ele organizou um evento para a Procuradora-Geral da Venezuela, demitida, fugitiva da justiça venezuelana, entendeu? Acusada de corrupção. Ele ficou do lado dela, acusando a Venezuela. Cara, esse cara é um louco. Eu escrevi um artigo violento contra isso, porque, primeiro, que ele não tem que se meter com os assuntos da Venezuela. Na Constituição brasileira está claro. A autodeterminação dos povos. Não intervenção. No caso, nem interessa se a infeliz lá da procuradora é culpada ou não. Nem interessa. Se fosse um cara, o procurador da Arábia Saudita, ditadura de direita, também não poderia fazer. Imagina que ridículo, o procurador da Arábia Saudita vir aqui acusar a Arábia Saudita, acusar o sheik lá. Aí vem aqui o Janot da cartaz para esse cara. Não, se essa procuradora queria, vai procurar um comitê de direitos humanos, né, um comitê, sei lá, de política, procure o Ronaldo Caiado, procure o Aécio, vai lá falar com o Aécio. Mas o Procurador-Geral da República se meter com assuntos da Venezuela, sabe? Não tem nada a ver, não é a missão dele, é proibido isso na Constituição. Ele ainda falou que a Venezuela está estuprando a Constituição. Aí eu escrevi um artigo, quem está estuprando a Constituição é você, Janot. Outra coisa, Wellington, tem que fechar esse Ministério Público. Não serve mais para nada, sabe? Serve só para perseguir o Lula.
Entendeu? O Ministério Público era o quê? Era para ser autônomo, para essa autonomia o cara usar para perseguir a Globo, né? Perseguir os poderosos de fato. Não, os caras usam o Ministério Público para fechar empresa importante, estratégica no país, entendeu? Para ficar tentando destruir a Odebrecht. O Janot, ele está fazendo reunião com o procurador-geral do mundo inteiro para ficar destruindo a Odebrecht, que já está destruída a Odebrecht, né? E é uma burrice, porque os caras não pensam estrategicamente, entendeu? Imagina o seu procurador americano, ele vai fazer reunião com procuradores do mundo inteiro para destruir a General Motors, entendeu? Imagine se o Japão vai fazer uma... Os caras não têm pensamento estratégico, tem que fechar, entendeu? Tem que acabar com a autonomia, tem que ter um governo e toda a política externa e a investigação tem que ser com esse governo. Ah, não, tem corrupção? Cara, corrupção você enfrenta ali na eleição, tem que ser os instrumentos democráticos, com a transparência, entendeu? Não pode ficar dando, como é que se fala? Batendo palma para maluco dançar, não. O Brasil bateu palma para maluco dançar, entendeu? Então, eu conheço, eu me despeço. E, Wellington, você dá a última palavra aí para a gente fechar o programa. Tá bom, olha, eu quero agradecer ao Estopa, Tássia Camargo e a você, Miguel, por terem, né, elevado o nível do debate, a você que participou, comentando no novo canal. Nós vamos passar a transmitir esse programa, a partir de hoje, no canal do YouTube, retransmitindo nos demais canais. Eu quero que você compartilhe, mesmo depois que acabe a transmissão, para que esse debate chegue a outras pessoas. É importante ampliarmos o alcance, para que outras pessoas passem a ter uma visão diferente daquela que é plantada nas suas cabeças a partir da Globo, a partir dos instrumentos do PIG, que é o partido da imprensa golpista. O Cafeína volta na próxima semana com mais um tema da atualidade. Obrigado, Tássia. Obrigado, Leonardo Stolpe. Obrigado, Miguel do Rosário. E obrigado a você que acompanha aqui a nossa página. Amanhã, 6 da manhã, eu estarei aqui, 6 da manhã, de Brasília. Eu estarei ao vivo no programa Cafezinho no WC, também falando sobre política e um pouco sobre o que falamos aqui hoje. Um grande abraço, boa noite e até lá.